Olá, tudo bem? Prazer estar te recebendo aqui em nosso canal, em nossa página do Facebook. Desde já eu quero te agradecer por estar nos acompanhando. Entenda que o nosso intuito aqui é encurtar distâncias, de alguma forma te abençoar, que em nome de Jesus os nossos tempos de adoração sejam abençoadores para a sua vida, te inspirem, te tragam alegria, te façam refletir, assim como os nossos momentos de reflexão na palavra. Hoje a gente vai partilhar um texto da palavra de Deus com vocês e que em nome de Jesus esse texto, essa breve reflexão seja abençoadora para a sua vida. Esse é o nosso intuito como comunidade cristã, como igreja evangélica, como a Vineyard de Magé. Quero falar um pouco para vocês hoje a respeito de uma das grandes marcas da Vineyard. A Vineyard, ela tem o propósito de ser intencional. Nós somos intencionais na Vineyard. O que isso quer dizer? É que, por exemplo, as nossas canções, elas estão voltadas para Deus e são escritas, são elaboradas com nossos princípios. Simplicidade, as nossas canções, elas são simples, de certa forma fáceis de tocar e estão 100% voltadas para Deus. Entendemos a adoração assim como o tempo onde nós voltamos para Deus e dizemos para Ele tudo aquilo que Ele representa e faz por nós. Então, somos intencionais assim. Outra coisa que é uma de nossas insígnias, uma das nossas marcas, talvez uma das orações mais repetidas vem Espírito Santo. Acreditamos na ação poderosa do Espírito Santo entre nós, na igreja. A gente acredita nessa continuidade da ação do Espírito Santo, do seu poder, da manifestação do seu poder, aquele que consola, aquele que trata, aquele que revela, aquele que expõe. E a gente vai falar um pouquinho disso. Eu separei um texto para partilhar com você numa breve reflexão que se encontra no Evangelho de Jesus, segundo João, capítulo 16, versos 8 a 14. Vou ler aqui na minha Bíblia antiga, revista e atualizada, e eu estava meditando e fazendo marcações. Gosto de marcar, olha só, não sei se você vai conseguir enxergar, mas minha Bíblia tem sempre marcações, eu faço as anotações. O conselho que eu te dou, tenha sempre um caderninho de anotações. Faça suas anotações a respeito da palavra, daquilo que Deus vai te dizendo nas suas devocionais. Volte a esse caderno e medite e reflita a respeito do que Deus tem falado contigo. E eu estava com minha Bíblia velha, com uma palavra sempre renovada, mas ouvindo o que Deus estava falando e pensando em partilhar com você um pouco dessa intencionalidade da Vineyard. O texto diz assim: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim; da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais; do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Fica com sua Bíblia aí, porque a gente vai voltar no texto. Então, eu olho para esse texto e começo a imaginar a minha vida aos pés do altar. Queria que você olhasse para esse texto e também fizesse isso. Imaginasse a sua vida aos pés do altar. A sua vida sob o controle do Espírito Santo. Você consegue imaginar? Eu vou te dizer uma coisa.
Tem muita gente que, mesmo se debruçando sobre textos tão poderosos e reveladores assim, não conseguem ir até o final dessa sentença. A minha vida aos pés do altar sob o controle do Espírito Santo. Eles param na primeira parte, porque é disso que eles entendem, é assim que eles compreendem a vida, é assim que eles vivem a minha vida. São as minhas escolhas, são as minhas prioridades, são as coisas que eu decido, são as rédeas que estão em minhas mãos e eu não abro mão disso. São as minhas escolhas. E quando eu olho para esse texto, eu imagino a minha vida sobre o cuidado do Espírito Santo, sobre a direção, não uma direção que me obriga, mas uma direção que me aponta o lugar e a direção que eu devo ir por amor, por cuidado, por entender que há algo melhor para mim. Este texto fala da obra do Espírito Santo, daquilo que ele realiza em nós. Olhou o verso 8? Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ele é aquele que convence, ele é aquele que expõe e nos expõe a nossa realidade de pecado. Muitos não conseguem compreender isso, porque olham para uma justiça humana, para uma justiça própria, e conseguem se enxergar como pessoas boas e que merecem uma justiça que os trate bem, que os enxergue como alguém justo e bom. Só que a palavra nos revela algo diferente. A nossa humanidade ela é pecaminosa. Jesus foi chamado de bom e ele disse assim, ele responde assim: se me chamas de bom, por que me chamas de bom? Bom só tem um, o Pai que está nos céus. Jesus disse isso. E eu queria que você pudesse compreender um pouco isso, sabe? Quando a gente se rende à obra do Espírito Santo, a gente se convence, a gente é convencido, nos é exposto à nossa natureza humana pecaminosa, que falha, exatamente como Paulo nos ensina: o bem que eu quero, eu não faço, o mal que eu não quero, esse eu faço. Me é comum, a realidade é que eu sou afeito ao tropeço, à falha, ao engano, ao erro, ao mal. Não se engane, amigo, não se engane. Mas eu tenho um Deus amoroso que me expõe à minha realidade e me faz entender que eu sou pecador e, como pecador, estou em falta e preciso de ajuda para que eu seja resgatado, restaurado. O texto diz que ele também me convencerá da justiça. Aquilo que ele revela na cruz. A cruz é uma loucura. A cruz de Cristo é uma verdadeira loucura, porque era um símbolo de tortura, um símbolo de condenação, era como os piores malfeitores eram condenados à morte, mas Jesus, aquele que não tinha pecado, Jesus, aquele que era realmente justo, Jesus, o que não merecia ser condenado, muito menos a cruz, foi até ela para que os meus pecados fossem justificados. É só Jesus que me torna justo, e quem me faz entender isso é a obra do Espírito Santo. Isso é maravilhoso. A ação do Espírito em nós vai nos fazendo entender que, mesmo como pecadores, mesmo como aqueles que merecem condenação, são justificados pelo sangue do Cordeiro.
eu e você, a nos render à obra de Jesus Cristo. Temos a ação poderosa do Espírito Santo, que nos faz entender que fomos justificados. E ele ainda diz que também nos traz consciência do juízo. E eu te digo que aquela cruz que parecia ser a derrota de Jesus era a vitória derradeira, definitiva, a derrota de Satanás. Ele foi vencedor ali. Mas essa obra, ela não se encerra aí. A obra do Espírito Santo, ela se amplifica, ela se irradia, ela se expande até chegar a cada um de nós. Verso 13, quando ele vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará toda a verdade. Ele vai me guiar a toda a verdade. Ele vai me expor a real situação desse mundo, a minha situação e o caminho para que eu seja restaurado definitivamente e me torne instrumento do Espírito Santo para agir. O Espírito Santo se torna um guia, aquele que me guia pelos caminhos, mesmo sombrios e escuros, exatamente como o tempo que nós estamos passando, um tempo tenebroso, um tempo de luto, um tempo de morte, um tempo de aparente derrota. O Espírito Santo me guia, e me guia através de uma luz que é sobrenatural. É um mestre que me faz entender o meu caminho, a minha realidade. Essas palavras de Jesus Cristo, sabe, me fazem olhar, como eu disse, para o texto da palavra, que ainda no Evangelho de João, e compreender coisas que são amplificadas pelo entendimento que o Espírito nos traz. O verso 18 a 26 do capítulo 14, logo aí atrás, né, você vai encontrar esse texto. Os versos dizem o seguinte: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros, ainda por um pouco, e o mundo não me verás mais, vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Olha que lindo, que maravilhoso. Disse-lhe Judas, não Iscariote: de onde procedes, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu-lhe Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e veremos para ele, e faremos nele morada. Quem não me ama, não guardará as minhas palavras, e a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Isto vos tenho dito, estando ainda convosco. Mas o Consolador, olha isso, irmãos, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Essa é a obra desse Espírito que me faz ter uma compreensão maior da própria palavra de Deus. Eu quero que você entenda, a gente está falando aqui, né, de uma das insígnias da Vineyard, que é essa postura de clamar para que o Espírito Santo venha e haja, mas está embutida nesse texto e nesse entendimento outra de nossas grandes máximas, que todos podem participar. É isso que está revelado aqui. O Espírito Santo vem em nós, vem através de nós, nos enche, nos ensina, nos revela, nos expõe e nos faz entender que todos nós, como igreja, como corpo de Cristo, somos instrumentos poderosos em suas mãos. Se renda ao Espírito, irmão, se renda ao poder do Espírito, se quebrante, olhe para o céu, entenda a loucura da cruz
e clame: Jesus, vem sobre a minha vida e me faz entender. Espírito Santo, vem e me revela essa tua grandeza. Essas palavras de Jesus pintam um quadro novo na minha vida quando eu entendo o controle do Espírito Santo. Irmão, é revelador. Irmãos, entendam isso. É o Espírito que quer agir em nós, convencido do pecado, confiante na justiça, porque fomos justificados no sacrifício de Jesus. Aí descansamos ou sentimos o alívio do Consolador, alívio do juízo. Aí eu consigo compreender um pouco o que Jesus disse nos versos 21, 23 e 24 ainda do capítulo 14. Aquele que tem os meus mandamentos e o guarda, este é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, eu também o amarei e me manifestarei a ele. 23, respondeu-lhe Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará e viverá para ele, e faremos nele morada. Verso de número 24: quem não me ama não guarda a minha palavra, e a palavra que estás ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Eu consigo ter uma consciência renovada do que isso significa. Eu tenho uma relação de amor porque o Pai decidiu me amar. Me enviou o Espírito para que eu tenha uma consciência amplificada disso, para que eu consiga perceber a grandeza desse amor. Assim, eu posso entender Atos capítulo 16, versos 6 a 10. Você sabe o que está escrito lá? Eu não vou ler agora para a gente ganhar tempo. É o texto onde Paulo, com alguns discípulos, tinha na cabeça de ir pregar o Evangelho, e o Espírito fala para eles: não é o lugar onde eu quero vocês, e os impele e fala com ele com voz tão poderosa, com uma atitude, uma postura tão definitiva, que eles mudam os seus planos e são levados a outro lugar. É sobre essa autoridade, é sobre esse comando, sobre essa direção que eu quero estar, que eu quero viver. Não é ser obrigado a mudar os planos, mas entender que os planos do Espírito são melhores para mim. O Espírito Santo vivo e eficaz, verdadeiro e real na vida de Paulo, Silas, Timóteo, Lucas, os compeliu a ir ao lugar exato, no tempo exato, no momento exato, e ser eficientes no propósito que eles tinham de pregar a palavra, de fazer crescer o Evangelho, de fazer crescer o entendimento, esse entendimento que eles estavam cheios do Espírito. Para encerrar, o Espírito quer realizar uma obra operante em nossa igreja, na Vinha de Magé, mas não se engane, quer operar de forma poderosa também na sua vida. Receba essa palavra. Deus quer agir na sua vida, Deus quer agir exatamente na sua vida, no seu coração, te tomar por inteiro e te levar a uma realidade amplificada do reino. Hoje, agora, eu pergunto para você: você está afim? Você quer isso? Você precisa se render, entender e abrir o coração para que você seja cheio. Deixa Deus agir e operar na sua vida exatamente assim. Na Vineyard a gente pensa assim, mas eu quero que você entenda que essa palavra, ela é muito maior do que a Vineyard, é a palavra do reino para você. Seja cheio com o Espírito Santo, seja cheio agora da ação poderosa do Espírito Santo. Abra o coração, que essa seja a sua oração nesse momento, e em nome de Jesus que o Espírito se revele. Às vezes
nós choramos na presença do Espírito, às vezes nós nos sentimos completamente alquebrados na presença do Espírito, às vezes nos sentimos cheios de alegria por ter esse entendimento. Eu não sei como Deus e o Espírito vai agir na sua vida, mas que em nome de Jesus agora você receba o toque, a ação do Espírito Santo e Ele haja poderosamente na sua vida. É isso que nos move como igreja, é assim que nós acreditamos. Essa é uma palavra para que você seja cheio, para que você se alegre na presença do Espírito, para que você tenha suas forças renovadas, como eu disse, em meio aos momentos que podem ser terríveis, mas a luz do Espírito vai te iluminar, vai ganhar teu coração e vai trazer uma nova realidade de vida para você. Abre o seu coração para essa ação, em nome de Jesus. Age assim na vida de cada um dos teus filhos. Amém. Seja abençoado. Uma ótima semana para você. Em breve você vai ter mais vídeos aí. Um abraço da Vineyard de Magé. Fica com Deus. Em nome de Jesus.